Boa noite, Andressa, tudo bem? Jefferson também tá online. Esperar o pessoal entrar aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tô vendo que o pessoal tá entrando aí. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou me apresentando, né? Meu nome é Vitor, me formei, né, em Engenharia de Informação pela Universidade Federal do ABC. Atualmente eu trabalho com Engenharia Eletrônica, né? Mais especificamente eu sou engenheiro de aplicação numa empresa que faz equipamentos de teste e medição, né? Então, por exemplo, multímetros, osciloscópios, sistemas de teste de 5G, de veículos elétricos. E eu dou apoio para a equipe de vendas, né? Um apoio técnico para a equipe de vendas e aos clientes para que eles tenham sucesso nas suas medições. Tá? Eu também sou formado eu sou técnico em eletrônica pela ETEC Aprígio Gonzaga, e foi até uma das coisas que me motivou a escolher posteriormente a engenharia de informação. Né? Embora os dois nomes sejam diferentes, né? Engenharia de informação pode não te falar diretamente exatamente o que eu faço, né? Mas a engenharia de informação, pensando assim de uma maneira bem ampla, né? Ela cobre tudo que é você capturar, né, uma informação, você tratar esse dado para você fazer uma transmissão, né? Então você trabalha na transmissão e a recepção dos dados, e no meio de tudo isso, né, a gente tem a eletrônica, né? Por exemplo, um banco de dados, né? Tudo roda no meio eletrônico hoje, né? O Facebook, enfim, tudo isso está no celular, o seu celular tem um processador e ele processa informação. Né? Então, por isso a engenharia de informação tem esse nome. É uma engenharia que é bem aberta, você pode escolher entre computação, entre uma área mais de eletrônica ou também do processamento dos dados. Tá? Para a live, então, eu vou pegar a colinha aqui, os pontos que eu vou abordar. Primeiro, eu vou começar falando das maneiras de ingressar nas universidades, né? Como é que é o ingresso às universidades. Depois disso, eu vou falar de uma coisa que é um pouco polêmica, né? Que é a diferença da universidade pública para a universidade privada, né? O que esperar de cada universidade, tá? E o terceiro ponto da agenda é a motivação, né? O que motiva as pessoas a fazer engenharia, né? O que me motivou a fazer engenharia e aos meus colegas também, né? Depois eu vou falar sobre o curso e o que esperar também do curso, né? Muitas as pessoas têm, bom, até você
até o momento que você entra no curso e começa a fazê-lo, você tem uma visão, mas essa visão com certeza muda aí durante a sua experiência, né? E depois eu vou falar sobre estágio, né, a minha experiência com estágio e a experiência também dos meus colegas, né, que os meus colegas tiveram em relação ao estágio, e por último o mercado de trabalho, tá bom? Começando a falar sobre o ingresso, tá? Quais são as maneiras, então, de ingressar nas universidades, né? Isso aqui é de maneira geral, tá? Não importa se você vai fazer engenharia ou qualquer outro curso, né? Você tem a opção que é a mais ampla, que é o Enem, que permite aí você entrar nas universidades federais, estaduais, também utilizar o ProUni para ganhar bolsa nas universidades privadas, né? Algumas universidades federais e estaduais têm uma porcentagem uma porcentagem direcionada ao público do Enem, tá? Então você tem que se atentar a isso dependendo da universidade que você escolher. Federal ou estadual vai ter uma porcentagem dos alunos que vieram pelo Enem, né? Algumas têm provas específicas, que é o segundo ponto que eu vou falar. O ProUni, para você ganhar bolsa integral, sua renda familiar tem que ser de até um salário mínimo e meio por pessoa, tá? Do seu grupo familiar, e as bolsas de 50% até 3 salários por pessoa pelo grupo familiar, tá? Uma outra opção é o FIES, né, que é o financiamento. Então você vai fazer o curso, vai pagar uma taxa lá, um valor baixo, e depois que você tiver formado aí, ou até um pouco antes, você já começa a pagar pelo seu financiamento estudantil, tá? Também, outra maneira de ingressar é pelas provas específicas, né? Então, na USP você tem a FUVEST. Esse é um exemplo de que você também pode usar o Enem para entrar, mas vai de curso para curso a porcentagem que aceita o Enem. A Unicamp também tem uma prova específica, Unesp, né? E as faculdades particulares também têm as suas provas específicas, né? No caso das faculdades particulares, a prova não é nem tanto para excluir, né, para ter uma nota de corte, para selecionar os alunos. Essas provas são interessantes porque te dão chance de bolsa, né, mas normalmente não é para excluir as pessoas, tá? Além disso, você tem programas de bolsa que não são necessariamente via prova, né? Você tem programas aí como o Educa Mais Brasil, o Quero Bolsa, que ajudam você a ter um desconto na universidade, tá? Então, se você quiser conferir, estiver pensando em uma bolsa, né? Enfim, eles têm as regras deles. Alguns usam nota do Enem para aumentar a bolsa, enfim. Entra no site deles, então, Educa Mais Brasil e Quero Bolsa. Tem outros programas também, tá? Mas esses são os principais, ok? Falando então sobre a diferença da universidade pública para a universidade privada, né? Eu estudei na Universidade Federal do ABC, que é uma universidade pública, né? Mas conheço as pessoas, inclusive que estudaram nas universidades privadas, né? Quais são as diferenças, né? Quais são os pontos positivos de cada uma, tá? Os pontos positivos da universidade pública é que, de maneira geral, as universidades públicas vão ter mais nome, tá? Então, no mercado, uma universidade pública, ela vai ter, mesmo que o curso seja exatamente o mesmo, né? Uma universidade pública para uma universidade privada. Uma universidade pública vai ter mais nome, porque, enfim, é uma universidade que já está mais tempo, as pessoas que se formam em universidade pública, por exemplo, você já tem aquela etapa de seleção, né? Enfim. Então, a universidade pública tem mais nome, né? Mais difícil de entrar, né? Mas uma prova, né? Assim, por exemplo, o Enem, mesmo que você não tire uma nota muito boa no Enem, é só uma prova, é só questão de alternativa, né? Enfim. Às vezes a pessoa sente muita pressão na hora de fazer a prova e não consegue bem. Então, isso não vai determinar o quão bom você é. Mas, infelizmente,
tem empresas que fazem um corte, por exemplo, só as universidades mais conhecidas, só as pessoas das universidades mais conhecidas que vão entrar aqui na nossa empresa, né? E muitas vezes estão perdendo ótimas pessoas, né, por conta desse preconceito, tá? Uma das vantagens da universidade privada é que eles têm mais flexibilidade com quem vai trabalhar, tá? Então, eles têm, a universidade é pensada para um público específico, né? Então, por exemplo, você tem diferentes universidades aí, né? Por exemplo, você tem o Mackenzie, o Unip, né? Cada uma dessas universidades tem um marketing e tudo pensado para quem trabalha, né? Então, por exemplo, o Mackenzie pode ser uma universidade que é um pouco mais cara, vai ter um público X, mas as universidades aí, o Unip, o Unixul, enfim, o Uninove, são universidades com foco aí para quem trabalha, né? Então elas vão ter alguma facilidade ali, enfim, de pagamento, enfim, várias outras coisas para ajudar você que trabalha, para você trabalhar desde o começo da graduação. Enquanto a universidade pública, dependendo da universidade, por exemplo, a USP, para engenharia, é tempo integral, né? Então você vai estudar de manhã e à tarde, né? Justamente o horário comercial. Então, assim, quando você vai fazer estágio, né, muitas empresas têm um horário mais flexível, às vezes um horário reduzido, por exemplo. É, você tem a opção de trabalhar 6 horas por dia, ou 4 horas por dia, ou trabalhar um dia sim, um dia não, 6 horas também. Então, pode ser que numa faculdade pública, por exemplo, a USP, que é integral, tem outros exemplos, né, de faculdades que são integrais, você consiga fazer o estágio. Mas se você trabalha 8 horas por dia, enfim, não tem essa flexibilidade, né, pode ser um impeditivo, infelizmente, né? Você não pode esperar até o momento de fazer o estágio para você começar a ganhar dinheiro e se sustentar. Então, essa é uma das diferenças da universidade pública para a privada, né? A UFABC, ela é uma universidade mais recente, né? Ela é mais aberta, como eu disse, eu me formei em Engenharia de Informação, que é um curso pensado para os tempos modernos, tá? Mas, enfim, essa faculdade, a USP, é muito legada, tem um currículo mais fechado, tá? Então, esse é um dos pontos aí que é diferente, né? Uma outra coisa que é polêmica aí das universidades públicas também é que tem greve, tá? Sim, as universidades públicas têm greve, né? Cada vez a gente vê os recursos das universidades sendo cortados, das universidades públicas, né? Infelizmente aí você pode enfrentar greves que vão atrasar a sua graduação, né? Então, além dos alunos da universidade pública já reprovarem bastante, né? A gente sabe que enfim, é uma piada meio de quem estuda na universidade pública que a gente reprova, mas além disso você tem greve, mas pelo menos lá na UFABC, né, as greves que a gente teve não atrapalharam a gente durante a graduação. Então eles fizeram uma greve de uma forma que foi bem interessante, né? Até porque lá o sistema é quadrimestral, então as coisas acontecem muito de uma maneira muito rápida e foi até melhor para eles, eu acho, fazer dessa maneira, tá? A vantagem da universidade privada é não vai ter greve, né? Então se você não tiver nenhum empecilho e não tiver que trancar, né, a faculdade, você vai se formar no tempo 5 anos, né? Da engenharia, ou 6 anos, depende da universidade também, né? Depende do regime, é bem aberto isso, tá? Uma vantagem da universidade pública, uma universidade, por exemplo, como a UFABC, é que tem uma grade aberta, né? Uma grade mais aberta, né? Não é que você pode fazer todas as disciplinas, né? Você precisa cumprir todas aquelas que são obrigatórias para você pegar o seu diploma de engenheiro elétrico, engenheiro químico, tá? Mas você tem uma flexibilidade, você tem, por exemplo, como fazer uma matéria de matemática num campus diferente, você tem essa abertura, né? Enquanto na universidade privada você tem uma grade mais fixa, né? Isso pode ser bom ou pode ser ruim, depende da pessoa, claro. Se você é alguém que acabou de sair do ensino médio, tem
ainda não está totalmente decidido sobre o que você quer, é um pouco mais difícil na universidade pública, né? Enquanto na privada eles já te guiam mais, para um caminho, enfim, para você se formar e as matérias já são mais fechadas, né? Lá mais para frente você vai ter as disciplinas que são optativas, né? Eles fazem até piadas que são obrigativas, porque você tem uma escolha, e enfim, você tem uma escolha, mas você é obrigado a escolher, né? Você tem que escolher alguma coisa. Então, sobre a universidade pública e privada, acho que esses são os pontos assim, mais para frente eu vou comentar mais sobre isso. Tem uma pergunta aqui, que eu achei sobre o regime de escolher matérias. Eu gostei bastante, tá? Como uma coisa que é muito importante, tá? Se você está no momento agora que você ainda não entrou na universidade, por exemplo, ou está no ensino médio, está pensando em fazer as provas, considere fazer um ensino técnico, tá? Eu fiz um ensino médio na ETEC, né? E, bom, acho que agora já tem um ensino que já começa o técnico junto com o médio, mas eu, a partir do segundo ano, né, eu poderia escolher fazer um técnico, entrei no técnico de eletrônica. E dentro do técnico você acaba conhecendo um pouco mais sobre a área, né? Não só a sua área, tem outros técnicos que você entra em contato com as pessoas, né? Enfim, quanto mais você entrar em contato com as pessoas diferentes, né, por exemplo, você fala com o pessoal da administração, enfim, dos outros cursos, você já vai tendo mais noção sobre o mercado, às vezes já tem a pessoa que é mais velha no técnico, que também vai te passar ali uma sabedoria, né? Além do que você vai aprender no seu curso técnico, você também tem esse contato com as pessoas e isso vai te ajudar de maneira geral, né? Então você vai estar mais maduro, né? Normalmente o técnico vai ter 1 ano e meio, 2 anos, né? E você vai estar mais maduro, mais pronto aí para fazer a universidade e para escolher as matérias, né? Então, como eu fiz o técnico, eu senti que eu estava mais maduro para escolher as matérias, para escolher a área que eu ia, tá? Mesmo assim, eu ainda tive dúvidas, né? Então, a gente sempre vai ter a dúvida, né? Mas conforme você vai trilhando aí, você vai tendo mais certeza do que escolher, tá? Rafael, o técnico ajuda bastante mesmo. Ok. Agora eu vou falar sobre a motivação, né? Uma das principais motivações para a pessoa fazer engenharia, assim, de maneira geral, né, é por uma boa remuneração, né? Muitas pessoas, por exemplo, no ensino médio gosta de matemática, de física, ou enfim, tem aversão ao português, às outras matérias e acaba se dedicando mais à parte de exatas e quer fazer engenharia porque tem uma boa remuneração. Mas eu já vi casos de pessoas que começaram a fazer engenharia e mudaram para marketing, por exemplo, né? Então é aquela coisa que eu disse. Você vai trilhando o seu caminho e vai começando a ter mais certeza do que você gosta ou não, né? Inclusive, tem pessoas que se formam como engenheiros e se encontram em outras áreas posteriormente, né? Então, sobre a boa remuneração, vai depender muito do cargo. Hoje em dia, nem todo mundo trabalha, nem todo mundo que faz engenharia trabalha na área. E muitas pessoas são contratadas como analistas, né? Muita gente trabalha em banco também, enfim, as mais diversas áreas, tá? Então, assim, essa questão da boa remuneração é relativo, tá? Nem 100% das pessoas que fazem engenharia vão ter remuneração acima da média. Enfim, vai depender muito de vários fatores, mas não, não vai 100% das pessoas que fazem engenharia ter uma boa remuneração, né? Tem uma pergunta: é comum os engenheiros na área de gestão de projetos, você indica como pós-graduação? Sim, tem muita gente, é um dos pontos positivos das pessoas que fazem engenharia, um dos pontos positivos de fazer engenharia é que você tem mais oportunidade para trabalhar fora da sua área, né? Depois eu vou falar alguns sites de estágio, né, para você procurar vagas, mas as empresas procuram muitas pessoas de engenharia porque são pessoas que vêm com fazer cálculos, tá?
durante a graduação e são ensinados a resolver problemas, né? Então, por exemplo, você gerir um projeto, você vai ter N problemas e durante a graduação a gente aprende a lidar com diversos problemas, mas de uma maneira que a gente faz cálculo, né? Então, por exemplo, se você tem um problema X na sua produção, a pessoa vai lá, vai calcular quanto que está tendo enfim, de lucro e tal. O engenheiro tem mais facilidade com isso, né? Isso é muito valorizado, tá? De maneira geral, em diversas áreas, né? Então, se você pensa em começar uma carreira desse jeito, né? Por exemplo, eu quero trabalhar no banco, né? Você gosta de exatas, mas você não tem uma área específica de engenharia que você gosta, né? Você se formar em engenharia pode te ajudar a arrumar esse emprego, né? É um dos caminhos que você pode trilhar. Então, essa é uma das vantagens, tá, de fazer engenharia. Só que, muitas vezes, no meio do curso, você pode não gostar, porque assim, como eu disse, se você não gosta de uma coisa em específico, vai ficar difícil para você gostar das matérias, você ter aquele incentivo, né? Ainda mais quando se você tem que trabalhar, tem que fazer estágio, né? Você não vai ter muita motivação, tá? Então, se o seu foco é outro, talvez você possa encontrar outras maneiras de atingir esse objetivo, né? Que não seja estudando engenharia por 5 anos. Por exemplo, você pode fazer um outro curso, se especializar, enfim, deixar o seu currículo bem completo aí para você conseguir entrar no banco, enfim, fazer exatamente aquilo que você quer sem ter que fazer engenharia, tá? Não é para desmotivar, mas você tem que estar muito bem motivado para fazer engenharia especificamente, porque é um curso que exige bastante tecnicamente da pessoa, tá? A Marília fez uma pergunta: como determinar a escolha do tipo de engenharia a ser cursada? Como foi para você escolher? Tá. Para você determinar a área é um pouco subjetivo, né? Por exemplo, se você gosta de química, né, você tem algumas opções. Você pode, por exemplo, fazer engenharia de alimentos, engenharia química, você pode fazer própria química, né? Ou você pode ir para um curso de farmácia também, né? Porque as engenharias são muitas opções de engenharia, né? Uma boa dica é, por exemplo, na UFABC, não sei se todas as universidades, assim, quão amplo as universidades estão adotando isso, né? Mas eu entrei na universidade pensando em fazer engenharia aeroespacial ou engenharia, lá o nome das engenharias é um pouco diferentes, são um pouco diferentes. Então, tem engenharia de instrumentação, automação e robótica, né? Então, eu estava pensando em fazer alguma dessas duas, né? E a dica para você definitivamente escolher a sua engenharia é você olhar toda a grade da engenharia, todas as matérias que você vai fazer. E eu fiz isso para engenharia de informação e eu me apaixonei. Assim, eu comecei a ler toda a grade. Você tem, não é tão fácil você achar a grade para todas as universidades, tá? Mas você pode pegar, enfim, você acha de uma universidade X, pode ser mais ou menos parecida com a outra. É bom você ter acesso a esse documento que tem a grade, né? Cada ano que você vai fazendo. Então você vai ler todas as matérias que você vai fazer e mais para o final do curso, ali é o coração, né, do curso que você vai fazer. Se aquelas matérias, o que você imagina que vai ter ali, por exemplo, sei lá, sistemas microprocessados, sistemas de micro-ondas, né, no meu caso, enfim, eletrônica embarcada. Se você vê que isso é aquilo que você gosta, né, por isso que é bom fazer o técnico, inclusive, para você ter algum contato, né. Enfim, se você faz por exemplo, eu fiz o técnico de eletrônica, mas eu conversei com pessoas que faziam técnico de química, né? Às vezes a pessoa pode falar uma coisa para mim que vai me inspirar, vai fazer eu gostar do curso de química, né? Então você tem que estar aberto aí a ouvir as pessoas, a ter essas experiências para você conseguir escolher o curso, tá? Falando agora já sobre o curso, né? Aproveitando esse gancho, são muitas opções de curso, como eu disse, né?
E a maneira de escolher, então, a principal é você ver a grade, você ver as matérias que vai ter no curso, o que esperar desse curso. Uma outra coisa que você pode fazer também é para escolher a sua universidade, isso vale mais para a universidade privada, né? É você visitar o laboratório. O curso de engenharia demanda muito tecnicamente, você ter conhecimento prático, né? Você vê como é que as coisas estão funcionando e entender, tá? É muito importante. Então você ter um laboratório que é bem equipado é essencial para o curso de engenharia, tá? Então você visitar o laboratório, como é que você vai saber, né? Você ainda não, você não fez técnico, você não tem conhecimento, às vezes, enfim, você não sabe o que esperar de um laboratório, né? Mas se você chegar lá e você vê que tem pouco equipamento, que é um laboratório que é dividido com mais de uma engenharia, enfim, que ele não tem um foco muito grande, tá? Pode ser que esse lugar não seja ideal para você, né? Às vezes você vai em uma outra universidade que, enfim, infelizmente o preço pode ser maior, mas ela vai estar muito melhor equipada, né? E isso vai determinar o que fazer exatamente, né? Então, se o laboratório é bem equipado, você também pode perguntar, procura o grupo da universidade, né? Muitas universidades têm o grupo, por exemplo. A UFABC tem um grupo, você consegue entrar fácil lá. USP, enfim. As universidades hoje em dia, quase todas as universidades têm grupo, você pode entrar lá e perguntar também para os alunos. O que vocês já acham do curso, né? Então, também essa é uma das maneiras para te ajudar a definir a universidade e o curso também, né? Lá você pode perguntar coisas do gênero, tá? Além disso, né, como eu já falei, o mercado de trabalho aceita os engenheiros de maneira geral, né? Então muitas vezes você vai ver uma vaga que aceita as pessoas de administração, engenharias e cursos correlatos, né? Então é bem aberto, tá? É bem aberto. Então procure fazer um curso no lugar que vai te agradar mais, tá? Seja pela localização, né? Tente facilitar as coisas para você também, né? Não escolha um lugar que seja muito longe do seu trabalho, enfim, para você, porque estudar e trabalhar é uma coisa bem exaustiva, né? Você vai ter prova, você vai ter projeto, você vai ter várias coisas no meio e se, vo se você for levar a graduação de uma maneira bem cansada, né, você vai chegar no final super esgotado, você vai ficar muito desmotivado, então tente facilitar as coisas para você de maneira geral, tá? Essa é uma das dicas. Agora eu vou falar sobre o que esperar do curso, né? Vou falar sobre o que esperar do curso. A gente espera, né, que engenharia vai ter só cálculo, né? Vai ser o curso inteiro calculando, né? Mas é muito mais você ter um pensamento de como as coisas funcionam do que você fazer cálculo somente, né? Então, não necessariamente você gostar de matemática vai fazer com que você goste de engenharia, tá? Porque é um pouco diferente, né? Então, por exemplo, para engenharia eletrônica, você tem que saber como é que um componente funciona, como que é ele inserido, enfim, no meio de outros componentes, como que ele vai se comportar, como é que você pode usar esse componente, né? Isso vale para química também, né? Como é que essa molécula vai reagir. Então, por exemplo, na engenharia civil, né? Quanto tempo que demora para secar, como é que a gente vai fazer as estruturas. E a gente tem software e outras coisas que ajudam nesses cálculos, né? Então, não necessariamente o seu trabalho, e quando você tiver nessas matérias para o final da graduação, você vai estar todo momento fazendo cálculo, né? É muito mais em cima da área da engenharia, tá? Muito mais em cima da área da engenharia do que matemática, né? Uma coisa que é engraçada, assim, principalmente na universidade pública, né? Existe muito rigor no começo do curso, porque normalmente no ciclo básico a gente tem aula com os professores que são matemáticos, que são físicos, que são
das áreas específicas, e eles exigem, né, muito rigor matemático, tá? Essa também é uma das diferenças da faculdade pública para a faculdade privada. Pode não ser assim em todas as universidades, né, mas assim, de uma maneira mais geral, as universidades públicas vão ter esse rigor maior, né? Então, as provas vão ser uma prova de matemática, vai ser manuscrita, né? Você vai ter que escrever todos os passos, ter que descrever o que você está fazendo na matemática, então tem esse rigor maior, tá? No começo da graduação. E quando você vai tendo aula com as pessoas que são da engenharia, esse rigor, não que ele acaba totalmente, né? Mas na engenharia a gente usa muito das regras, tá? Porque para a gente não se aprofundar muito na matemática ou na química e na física também. Então a gente utiliza de regras e de simplificações que acabam com esse rigor, né? Na universidade particular, vai depender da universidade, né? Mas no começo você já não vai ter muito esse rigor, porque normalmente a pessoa que vai estar te dando aula já é um cara que é engenheiro, ele já sabe o que você vai precisar usar lá na frente, o que você vai precisar fazer lá na frente, tá? Então, é uma das diferenças, um conhecimento maior da matemática básica, enfim, das coisas que são das ciências fundamentais, um rigor maior sobre isso, né? Isso não necessariamente vai acarretar em um saber maior, em um engenheiro melhor do que o outro, só porque ele teve um rigor maior nessas questões, tá bom? Bom, então no começo a gente tem um rigor maior, uma matemática mais pura, física mais pura, e depois a gente já vai tendo essas simplificações para facilitar, porque o foco é transmitir a eletricidade de um ponto A para o B, construir alguma coisa, montar um dispositivo, tá? Então você acaba deixando um pouco de lado esse rigor, as coisas especificamente. Uma outra coisa que é fundamental não só para quem vai fazer engenharia, tá? É saber inglês, né? Muitas vezes as pessoas pensam, mas eu vou trabalhar para uma empresa brasileira, por exemplo, né? Vou me limitar, trabalhar só para empresas brasileiras, né? Mas muita informação na internet está em inglês, né? E você, assim, não precisa ser fluente também, né? Mas exija de você saber entender inglês, né? Você conseguir ler um artigo em inglês, isso vai te ajudar a compor o seu currículo, tá? E também vai te ajudar de maneira geral na vida, né? Por exemplo, se você tiver um problema no computador, você pesquisa em inglês e a gama de opções é bem maior. Então, saber inglês é fundamental para quem vai fazer engenharia, né? Muitos artigos estão em inglês, muitas universidades brasileiras já publicam os artigos em inglês, então você vai ver, enfim, artigo do pessoal das universidades, da Universidade Federal de Santa Maria, enfim, que tem artigo e está em inglês, então é muito importante saber inglês, muito importante, é fundamental, tá bom? Deixa eu olhar aqui as minhas anotações. Certo. Tá. Passando agora para falar sobre estágio, né? É muito importante você compor muito bem o seu currículo, tá? Então, inglês é uma das coisas que é fundamentais, uma das coisas que são fundamentais para o seu currículo, tá? No meu caso, como eu estudei numa universidade pública, né? E eu não trabalhava até o momento de fazer o estágio, né? Então eu consegui fazer voluntariado, enfim, várias coisas para compor o currículo, né? Participar de competições, né? Por exemplo, hoje em dia a gente tem hackathon, tem, enfim, várias coisas para você compor o seu currículo, né? E às vezes é uma coisa pequena, uma coisa de um dia que você faz e você põe no seu currículo e
já vai dar uma visibilidade melhor, tá? Então você gasta, enfim, com a locomoção 4 horas de um dia, por exemplo, participa de alguma competição, alguma coisa assim, né? Ou enfim, você trabalha num voluntariado e isso vai compor o seu currículo de uma forma, porque assim, nos processos de estágio, né, as pessoas têm que avaliar muitos currículos, né? E se o seu currículo é pobre, infelizmente, isso vai ser um critério de seleção, tá? Então, se o seu currículo tem o inglês ou mais outras línguas, né? Tem o voluntariado, todos os trabalhos que você fez, né? Você compõe um currículo bom, aquilo ali já vai chamar mais a atenção do recrutador, tá? Então, isso é uma dica para você arrumar o estágio, né? E você pode fazer isso durante a graduação, né? Se você ainda não estiver trabalhando, até o momento de você arrumar o estágio, né? Caso você já trabalhe, isso também vai contar com uma experiência, né? Experiência é sempre bom, enfim, você já pode estar trabalhando numa área de administração, enfim, qualquer área que seja, você vai colocar isso no seu currículo, também vai compor, mas você tem que saber colocar bem ali os pontos que você faz, né? Então, dá uma embelezada no seu currículo, né? Você coloca, bom, também mentir no currículo é muito feio, tá? Em algum momento pode ser que as pessoas descubram isso e não vai ficar muito legal para você, mas você mudar as palavras, né? Às vezes você acha que é uma coisa que você faz no dia a dia é básica, mas aquilo ali você adquiriu ao longo de um tempo, é uma habilidade que você tem. Então você tem que aproveitar essas coisas para colocar no seu currículo, tá bom? Aqui eu vou citar alguns sites que você pode consultar, né? E que são muito bons para você conseguir o seu estágio, né? Tem vários programas de várias empresas, né? Um exemplo é o CIA de Estágios, tá? É um site muito bom para você, enfim, se inscrever. Alguns deles já têm uma integração com as provas, então o CIA de Estágios é um desses sites. Também temos CIA de Talentos, 99 Jobs, e o LinkedIn também é muito bom, tá? O LinkedIn vem crescendo bastante nessa questão. Então, se você não tem LinkedIn ou se o seu LinkedIn está muito básico, use a mesma dica que eu dei para o currículo, né? Complemente aí o seu LinkedIn, que você pode arrumar a sua vaga de estágio por lá, tá? Por que eu estou falando de estágio aqui, né? Normalmente as engenharias, né, exigem que você tenha um estágio, né? Algumas pessoas conseguem complementar o estágio com o trabalho atual, tá? Então, isso é uma possibilidade também, né? Como muitos lugares, por exemplo, o banco, enfim, contratam os engenheiros para não trabalhar na área especificamente, normalmente isso é aceito como estágio, tá? Para você não precisar sair do seu trabalho atual para ir fazer um estágio para ganhar menos, tá bom? Então, esse é um ponto também. E se você não trabalha na sua área e deseja no futuro trabalhar, você compor o seu currículo com o voluntariado e coisas extras, enfim, participar. As universidades também têm grupos de competição que faz foguete, enfim, faz várias coisas e você pode participar. Foguete, enfim, carro de corrida, várias coisas que é muito legal você participar e que também vai te dar uma boa vivência aí para você estar preparado para o mercado de trabalho, tá bom? E aproveitando, né, falando de mercado de trabalho, eu vou passar para esse último tópico, que é o mercado de trabalho. Então, eu já citei aqui, né, o que acontece no mercado de trabalho. A Carol citou também participação de palestras em outras universidades, sim. Na própria universidade também, as universidades normalmente oferecem palestras, né? Então é interessante você também participar dessas palestras. E a gente também tem aquela coisa, né? Isso é válido para todo mundo, né? Que são as horas extra curriculares. Então você vai precisar fazer coisas extras aí para complementar a sua grade, tá? E aí varia de curso para curso, tá bom?
Sobre o mercado de trabalho, então, como eu disse, né, na parte da motivação, nem todo mundo que faz engenharia trabalha na sua área e nem todo mundo quer trabalhar na área da engenharia que faz, tá bom? Às vezes no meio do caminho, aquilo que você pensou que, enfim, que era uma coisa absoluta, aquilo muda, tá bom? Então, tente se manter sempre de alguma maneira flexível a isso, tá? Um pouco aberto às oportunidades, tá? Pode ser que você encontre uma coisa que você gosta muito mais, né? Então, tem gente que trabalha no banco, que está muito feliz, tá? Tem gente que gostaria de trabalhar na área, mas infelizmente às vezes a área é muito fechada e não consegue, né? Mas hoje as duas saídas, né, para não trabalhar na área, para quem quer, ou para você arrumar um emprego mais rápido, né, e você pode ser feliz também de toda forma, você pode trabalhar em coisas relacionadas à administração, né? Então, gestão de projetos, né, como a Rafaela citou, mas você também tem a opção, e hoje é muito grande, que é a área de computação, tá? E também, enfim, relacionar a parte de administração com computação, então, as possibilidades são diversas, tá? Mas hoje a computação é muito grande, é muito grande. Todas as empresas têm a sua área que fazem a programação de alguma maneira, ou, enfim, trabalha com banco de dados, com Excel. Então, uma outra opção, né, para quem faz engenharia é a trabalhar com computação, né? De uma maneira ou de outra você vai ver programação no seu curso, tá? Hoje em dia, nos próximos anos, a gente espera que programação seja um item do currículo básico do ensino médio, do ensino fundamental. E como engenheiro você vê isso de uma maneira mais aprofundada, tá bom? Seja para você simular enfim, simular de alguma forma aquilo que você estuda, né? Ou seja para você controlar alguma coisa, né? Por exemplo, em eletrônica a gente tem os sistemas microprocessados, né? Os dispositivos, por exemplo, você tem a programação de um mouse, você tem toda a programação de um display, enfim. Então, programação é uma coisa do currículo básico da engenharia, né? E está no ciclo básico da maioria das engenharias, né? Para não falar todas. E a área da computação é uma opção aí para quem não vê alguma oportunidade para trabalhar na sua área e quer, enfim, ter alguma opção para alguma saída aí para o mercado de trabalho, tá bom? Falando agora sobre a minha experiência, né, o que eu vi do mercado de trabalho, também os meus amigos, né, de maneira geral, trabalhar na sua área específica de engenharia, né, tudo que hoje exige um conhecimento mais técnico, de tecnologia, esses cargos são escassos, tá? A gente não tem muito campo, infelizmente, né? Então, as empresas acabam se aproveitando, né, e pegando os engenheiros e usando aí para essas outras funções, tá? Mas, sim, eu conheço bastante gente que trabalha na sua área, né? Vou citar um exemplo aqui, o meu amigo Jefferson, que trabalha na Motorola, mas não a Motorola que faz celular, é a Motorola dos rádios, né? Então ele trabalha na área, nos projetos aí de rádio, né? Enfim, das conexões, enfim, é bem complexo, né? Bem mais complexo do que a gente imagina, que ele não funciona simplesmente que nem um Walkman, é uma rede bem complexa, tá? Também tenho amigos que trabalham numa empresa chamada Thales, que trabalha com sistemas de satélite e também para aeroespacial e defesa, tá? Fazem sistemas, né, para sistemas de, enfim, radiofrequência da comunicação, sistemas de proteção dos dispositivos, uma área
aeroespacial é bem interessante também, né? Ele trabalha nessa parte do RF, o Jefferson comentou aí. E eu falei no começo da live, né? Mas eu vou repetir agora, nem todo mundo estava presente. Eu trabalho como engenheiro de aplicação, né? Numa empresa que faz sistemas de teste e medição em eletrônica, né? Então, a empresa faz multímetros, osciloscópios, sistemas de teste de 5G, né? Então, hoje a gente tem os celulares aí sendo lançados que já tem a nomenclatura 5G, né, que funcionam em 5G, mas como é que a gente garante que eles funcionam em 5G se a gente não tem a rede de 5G, né? Então, eles são testados, né? Todos os dispositivos, até os que são 4G, têm que ser testados para garantir que eles estão funcionando. E é isso que a empresa que eu trabalho faz, né? Eu ajudo a... Eu também não tenho um trabalho que é 100% técnico, mas é muito próximo, né, do 100% técnico, que eu ajudo a equipe de vendas tecnicamente e ajudo os clientes a terem sucesso nas suas medições. Tá? De maneira geral, para o mercado de trabalho, aqui no Brasil a gente não tem muita área de pesquisa e desenvolvimento, né? E também muita área, o desenvolvimento em si, né? Você montar as coisas, você fazer o projeto, enfim. A gente não tem muito isso e é justamente isso que exige, em grande parte, os engenheiros, né? Então, infelizmente, por conta disso, a gente não tem uma área muito grande aí, de uma coisa muito técnica, né? Mas tem as pessoas que conseguem sim, e tudo isso depende de você compor o seu currículo, também do momento que a vaga aparece, né? Às vezes você está procurando alguma coisa, né? Sempre veja do mercado, enfim, vai no site de vagas, o CIA de talentos, o site de estágio e procure da sua área, né? O que eles estão o que eles esperam, né? Engenharias, tô vendo que tem bastante vaga para uma parte mais administrativa, então se prepare, né? Para no futuro talvez você aceitar uma vaga dessa, né? E às vezes você, infelizmente, vai arrumar um emprego numa área X e depois vai aparecer uma vaga que é a sua cara, né? Mas, infelizmente, essas coisas acontecem na vida, tá? E o mesmo acontece para estágio. Aí, falando sobre a inscrição em estágio e nas vagas de maneira em geral, né? Normalmente, quando você chega no final do curso, você já fez o estágio, né? Muita gente complementa o estágio com uma iniciação científica, né? E é uma das carreiras que você pode considerar também, tá? Você virar pesquisador, mas infelizmente não é tão remunerado, né? Infelizmente as bolsas têm valores bem baixos, né? E normalmente só quando você, enfim, se você faz um mestrado você pode virar professor, né? Mas infelizmente os professores também não ganham tanto, são desvalorizados nas universidades, em algumas universidades particulares, né? E se você faz um doutorado, você pode estudar fora também, né? Enfim, tem várias possibilidades para você fazer pesquisa e virar um professor em uma universidade particular ou privada, e aí sua remuneração já vai ser um pouco mais interessante, né? Mas até você atingir esse ponto vai demorar um pouco, né? Então isso também deve ser considerado aí para quem quer seguir a carreira acadêmica, tá? Mas é muito interessante, você compõe um trabalho muito legal. Felizmente no Brasil não é tão valorizado, mas lá fora o investimento é muito pesado em pesquisa, né? E você tem essa possibilidade, né, de, na área acadêmica, você sair do Brasil, também nas outras áreas, você sair do Brasil para uma área que investe, um país que investe mais em pesquisa e alcançar, enfim, um laboratório, entrar num laboratório super equipado para você conseguir fazer os testes, enfim, descobrir, ganhar um prêmio Nobel aí para o Brasil que a gente está precisando já. Mas infelizmente com os cortes hoje a gente vai demorar talvez para atingir isso, tá? A dica que eu dou então é você se inscrever para tudo aquilo que você acha que pode ser interessante para você, né? Então, por exemplo, o estágio. Eu me inscrevi em muitos lugares, eu me inscrevi para muitas vagas, né? E você pode recusar, né? Às vezes, enfim,
as coisas não casam, o dia que era a seleção você não vai poder ir. Então, por isso que é até bom você te dar esse número de opções, né, para você conseguir escolher. Então, se inscreva aí para um número grande de vagas, componha muito bem o seu currículo. O LinkedIn também dê uma atenção especial para a rede social. Muitas vezes um processo seletivo pode pedir o seu LinkedIn como seu currículo também, né? Enfim, um processo que não é pelo LinkedIn e ele pede o seu LinkedIn para ver também se você tem um bom currículo lá, né? Você ter os contatos, né? Como eu disse, você ter o contato com as pessoas de diferentes áreas é muito importante, porque você pega essa visão diferente da sua, né? E às vezes isso pode mudar completamente aquilo que você pensava sobre um determinado assunto, tá bom? Então, tem essa abertura. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma anotação. De maneira geral, era isso. Eu não sei se vocês têm mais algumas perguntas, mas a gente pode aproveitar então esse tempo final para vocês tirarem as suas dúvidas. Se vocês quiserem que eu comente mais sobre algum ponto, fiquem à vontade, tá? Assim, bom, olhando uma das anotações aqui, a, aqui nesse último ponto, né, do mercado de trabalho, é que assim como o técnico, né, o estágio pode mudar bastante a sua visão sobre o que esperar, tá? Sobre o que esperar do mercado de trabalho de maneira geral, né? Como é que é trabalhar. Muitas vezes, principalmente para quem faz faculdade pública, o estágio é o primeiro contato com o mercado de trabalho, né? Então, você vai estar entrando, vai estar totalmente... você não sabe muita coisa sobre o meio corporativo, né? Às vezes não é aquilo que você esperava, enfim. Então, o estágio pode ser um divisor de águas. Se você tem a oportunidade de fazer um técnico agora, o faça, porque isso vai te ajudar bastante a compor o seu currículo, né? Um técnico tem um peso muito grande, né? Talvez até conseguir um salário melhor antes de terminar a sua graduação, né? Então você consegue escolher uma universidade melhor, enfim. Isso vai te ajudar de maneira geral. A Carol enviou uma pergunta aqui. Em geral, na área de engenharia, a partir de que ano começam a aparecer mais estágios, né? Eu vejo gente que a partir do segundo ano já consegue estágio, né? Mas são estágios que não são na área, são estágios, enfim, em banco, numa área administrativa, fazendo coisas que não estão necessariamente na área, né? O estágio normalmente obrigatório em engenharia, ele é no último ano, né? Algumas universidades do interior fazem, como, enfim, dependendo da cidade que você está, não vai ter um campo muito grande, você faz a sua graduação quase que completa e tem um período final para você fazer o estágio, né? Então, varia um pouco, tá? Então, você pode arrumar um estágio desde o começo da faculdade, assim, desde quando você... Às vezes a universidade não deixa você fazer estágio a partir que você não alcance uma carga horária, mas a partir desse ponto até o final da graduação. Então, depende aí onde que você está e se você quer mesmo fazer o estágio, né? Se isso não vai te atrapalhar, ou arrumar um emprego CLT, né? Depende muito do caminho que você quer trilhar, tá bom? Sobre os cursos de maneira geral, né? Citei o nome de alguns cursos, né? Mas uma recomendação, aí puxando um pouco a sardinha para o meu lado,
pesquise lá sobre a Universidade Federal do ABC, a UFABC. É fácil encontrar as informações, o currículo, fica até a dica para você que está pensando, enfim, a gente tem engenharia de informação, né, que é que eu me formei. Temos engenharia de instrumentação, automação e robótica, engenharia de energia, engenharia aeroespacial, biomédica, e também tem os cursos, né, de física, química. Então, no site da universidade, né, e das outras universidades também, é fácil você encontrar quais as opções que estão disponíveis, mas a dica aí fica para a UFABC. Que é bem aberta. Então você entra lá, você faz um bacharelado em ciência e tecnologia, que não é exatamente um curso final, e depois você pode escolher se especializar em neurociência, em várias outras coisas, né? Então você pode entrar querendo fazer engenharia e é bem aberto para você escolher aí a sua carreira depois, tá? Dentro do curso você também tem disciplinas que são de escolha livre, então você consegue fazer a disciplina de qualquer outro curso, né? Um exemplo de disciplina foi desenvolvimento e aprendizagem, que explicou, enfim, sobre o nosso desenvolvimento, né? As fases do desenvolvimento humano, que foi bastante interessante. Então, só para te dar uma ideia aí sobre como é o currículo da UFABC, tá? Uma universidade bem interessante. Tem o horário de manhã e à noite, né? Então se você trabalha é interessante também. E o projeto pedagógico ele está disponível. Acho que é mais fácil você pesquisar no Google projeto pedagógico engenharias UFABC, mas você pode encontrar também das outras universidades por lá. E aí nesse projeto pedagógico você vai ter toda a grade, toda a descrição da grade, talvez inclusive até descrevendo cada uma das disciplinas, para você saber exatamente o que esperar da sua graduação, tá bom? Acredito que não tenho mais dúvidas. Obrigado pela presença de todos. Sigam o canal dos Inconformados para acompanhar, né, esse material que é gratuito e que vai te ajudar de alguma maneira, né? A gente quer trazer as informações para ajudar as pessoas de maneira geral, então tem coisas sobre saúde mental e física, né? Também questões financeiras, sobre cultura, enfim, são dicas de várias maneiras, em várias áreas também, de pessoas que trabalham na área, que têm conhecimento. Então, um trabalho bem legal aí para vocês seguirem e fiquem atentos aí às novidades. Obrigado pela presença de todos.